Vamos lá com a nossa segunda parte das aulas envolvendo triângulos. Então, a gente vai ver os casos de congruência de triângulos, certo? Mas, por definição, o que são triângulos congruentes? Dois triângulos são congruentes se os seus lados são de 2 a 2 congruente e seus ângulos são 2 a 2 congruente. Gente, congruente é ser igual. Então, sempre eu vou tomar a comparação de 2 a 2. Ângulo do triângulo A com o ângulo do triângulo B. Estou tomando 2 a 2, comparando de 2 a 2. Lado do triângulo A com o lado do triângulo B. E assim por diante. Então, o que vai acontecer? Aí eu tenho um triângulo ABC e tenho um triângulo DEF. Os triângulos, eu vou fazer a comparação entre eles para saber se são semelhantes ou não. Então, para isso acontecer, eu vou observar se os ângulos e os lados são congruentes, quer dizer, tem a mesma medida. Então, primeiro, observe o ângulo A, que apareceu aí. Ângulo A e lado BC. Ângulo A e lado BC. Esse vai ter a mesma medida do ângulo D junto com o lado EF. Ok? Tudo ok. Observando outros dois. Lado AB e lado DE. Se são dois tracinhos, isso quer dizer que tem a mesma medida. Então, eu tenho tenho aqui, lado A, ângulo A, lado AB, lado BC, ângulo C. O ângulo C é congruente ao ângulo F, tem a mesma medida, certo? Então, como eu pude observar agora, vamos ver aí, ângulo B, lado AC, tem a mesma medida do ângulo E, lado DF. Isso quer dizer que se todas as medidas desse triângulo são iguais a todas dessas, então eles são semelhantes. Só que como a gente vai começar a estudar alguns casos específicos, não precisa ser todos iguais, todos idênticos, certo? A gente vai determinar isso daí de acordo com alguns casos que a gente vai ver. Então, os casos de congruência, o primeiro é esse, LLN, lado, lado, lado. Se eu tenho os três lados do meu triângulo exatamente iguais aos lados do outro triângulo, então vão ser congruentes. Então, vamos lá, o triângulo ABC, triângulo DEF. Aí, o que vai aparecer? Que o lado BC é do mesmo tamanho do lado BC, lado AB e lado AC. Então, vamos identificar aqui. O lado BC tem um tracinho, o AB tem 2 e o AC tem 3. O lado BC tem o mesmo tamanho do EF. O lado AB tem o mesmo tamanho do DE. E o lado AC tem o mesmo tamanho do DF. Então, eu tenho os três lados iguais. Se eu tenho os três lados iguais, gente, isso significa que eu tenho L, L, L para cá, L, L, L para cá. Isso quer dizer que esse lado aqui tem a mesma medida desse lado aqui. Esse lado aqui tem a mesma medida desse lado aqui. E esse lado aqui tem a mesma medida desse lado aqui. Conclui-se que um lado de um é igual ao lado do outro, o outro lado é igual ao lado do outro, o outro lado é igual ao lado do outro. L, 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 certo? Lado, lado, lado. Quando isso acontece, ele é congruente pelo caso lado, 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 certo? Então tá aí, são congruentes. Segundo caso, L, A, L, lado, ângulo, lado. Então aí, tomar os dois triângulos novamente, que vai observar o seguinte,
o lado BC, o lado EF, certo? Então tá aqui, ó. Esse lado é igual a esse lado. O ângulo B é igual ao ângulo F, ó. Então esse ângulo aqui e exatamente igual a esse ângulo aqui. E esse lado aqui, o lado AB, é exatamente igual ao lado DE. Observe. E cuidado com isso. Tem que seguir uma sequência. Observa a sequência. Ó. A mesma sequência que tiver em um triângulo, tem que seguir no outro. Não pode ter intervalo. Então, ó, lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Quer dizer que ele é congruente, pelo caso, lado, ângulo, lado. Os dois triângulos têm ordenadamente congruentes dois lados e o ângulo compreendido entre eles. Dois lados e o ângulo compreendido entre esses lados. Os lados, o ângulo que é formado por esses lados, ele é congruente. Terceiro caso, ALA, ângulo, lado e ângulo. Tomado 2 novamente. Observe que a gente tem que ter uma sequência. Não pode ser aqui, outro lado, não. Tem que ter uma sequência. E a sequência como? Ângulo, lado e ângulo. Ângulo B, exatamente igual ao ângulo E. Lado BC, exatamente igual ao lado EE. E o ângulo C, exatamente igual ao ângulo F. Então, a gente tem, ó, ângulos iguais, lados iguais, ângulos iguais. São congruentes por qual caso? Ângulo, lado e ângulo. LAO. Esse AO, que a gente chama de ângulo oposto, né? É quando a gente tem o seguinte, ó. Quando a gente tem esses dois triângulos, a gente tem esse lado, exatamente igual a esse lado. A gente tem esse ângulo, exatamente igual a esse ângulo. E o segredo agora é esse, ó. A gente verificar que esse ângulo aqui, que aqui a gente chama de oposto, mas alguns vão chamar de adjacente, que é adjacente ao mesmo lado, é igual a esse ângulo aqui, ó. Certo? Se dois triângulos têm ordenadamente congruentes um lado, um ângulo, e o ângulo oposto ao lado, certo? Oposto ao lado. Esse oposto quer dizer que ele é oposto ao lado. Eu tenho esse ângulo aqui e tenho esse lado aqui, ó. Esse lado aqui é oposto a esse ângulo. Esse lado aqui é oposto a esse ângulo. Esse ângulo aqui é oposto a esse lado aqui, ó. Por isso, ó, aqui vai ser o Azinho O. O Azinho O aqui, ó. Lado, ângulo, ângulo oposto. Ó. Lado, ângulo, ângulo oposto. E você vai observar que eu vou ter uma sequência LAA. Só que esse A aqui vai ser ângulo oposto. Porque, ó, tá oposto ao lado que está fazendo parte do meu caso de congruência, certo? Lado, ângulo, ângulo oposto. O outro é quando eu tenho hipotenusa cateto, certo? Primeira coisa, vamos observar que isso aqui é um triângulo retângulo. A hipotenusa, gente, sempre vai ser esse lado aqui maior do triângulo, oposto ao ângulo reto. O ângulo reto vai estar de um lado, a hipotenusa vai estar do outro. Aqui, ó, hipotenusa, lado oposto, certo? Isso é hipotenusa. Assim que eu reconheço uma hipotenusa no triângulo retângulo. E hipotenusa e cateto só tem no triângulo retângulo, viu? Logo, o que sobra, esses dois lados que sobram, eu chamo eles de catetos. Certo? O que sobra é cateto, cateto, cateto. Logo,
para ser o caso de congruência hipotenusa cateto, eu vou ter que ter, ó, tá vendo esse hipotenusa aqui, ó? E esse cateto aqui? Essa hipotenusa é exatamente igual a essa, ó. E esse cateto é exatamente igual a esse. Então, são congruentes por qual caso? Hipotenusa cateto. Então, aqui tem alguns exemplos que a gente vai seguir, ó. Primeiro, em cada item a seguir, indica o caso de congruência. O primeiro item. Pronto. Vamos observar. Temos dois triângulos aqui, certo? Então, como a gente vai fazer? Esse triângulozinho aqui, que está marcado com X, e o outro marcado com Y, para a gente identificar. Esse lado aqui é 5. Esse aqui também é 5. Então, eu observei que o lado desse é igual ao lado desse. Esse ângulo aqui mede 110. Esse aqui também mede 110. Então, esse ângulo aqui é exatamente igual a esse ângulo aqui. Esse lado aqui mede 3. Esse lado aqui também mede 3. Ó. O lado mede 3. Esse lado mede 3. Opa! São congruentes, porque são iguais. Qual é o caso? LAL. Lado, ângulo e lado. Acabamos de provar aqui. Ó. Lados iguais, ângulos iguais, lados iguais. E tem uma sequência. Certo? Está aqui na sequência. Ó. Sequência correta. Vamos para o próximo. Esse aqui a gente vai observar o seguinte, ó. Esse cateto, esse lado, é igual a esse lado aqui, ó. Tá vendo? Esse daqui é igual a esse aqui. Entre os dois, eu tenho um ângulo reto. Que são também iguais, não são? Os ângulos são iguais. Opa! Observem aí. E ainda tem mais. Eu posso observar que se isso aqui é hipotenusa, isso aqui é hipotenusa, e essa medida é igual a essa, e essa medida é igual a essa, é certeza que é esse lado aqui exatamente igual a esse lado aqui. Então, eu tenho o seguinte aí, ó. Já analisei todo o procedimento aí, como é que vai funcionar. Já sei que tudo é igual, lados e ângulos. Então, qual vai ser o meu caso que eu vou especificar? São congruentes. Por qual caso? Primeiro, vai ser congruente pelo caso LAL, porque ó, lado, ângulo e lado. Tudo bem. Vai ser congruente pelo lado LLL, porque ó, os lados todos têm a mesma medida, ó, inclusive a hipotenusa. E também ele vai ser congruente pela hipotenusa cateto. Porque ó, a hipotenusa e catetos têm a mesma medida. Ok? Então, cabe 3 casos de congruência aí. Próximo. Vamos lá. Esse ângulo aqui, ó, é igual a esse. 30 e 30. Esse lado aqui é igual a esse. 5 e 5. Esse ângulo aqui é igual a esse. Opa, qual é o caso? ALA. Ângulo, lado e ângulo. Ângulos iguais, lados iguais, ângulos iguais. Vamos para o outro. Vamos observar esse aqui, ó. Vamos lá. Esse lado aqui é igual a esse, todos mais em 3. Esse ângulo aqui é igual a esse aqui. E esse ângulo aqui é igual a esse aqui. Só que a gente não estudou o caso LAA, lado, ângulo, ângulo. A gente estudou LAAO, lado, ângulo, ângulo oposto. Então, esse A aqui, na verdade, é o AO. Por quê? Ó? É o ângulo que está oposto ao lado que está participando aqui do meu caso de congruência. Aqui também, ó. Certo? Então, é AO, AO. Então, qual é o caso que vai entrar aqui? Lado, ângulo, ângulo oposto. Certo? Vamos para cá. E esse? Como é que esse vai ficar?
Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui mede 90, certo? Vai ser igual a esse ângulo aqui, ó. Também mede 90, certo? Ok? Esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Só que eu vou observar o seguinte, ó. Aqui é um cateto. E aqui também é um cateto. Certo? E aqui esse ângulo aqui é igual a esse. Isso quer dizer, se eu tenho os dois ângulos iguais aqui, essa hipotenusa aqui é igual a essa hipotenusa aqui. Então, qual é o critério que eu vou usar? Hipotenusa cateto. Certo? Bem, gente, com isso a gente finaliza o resumozinho de triângulos, certo? Até a próxima, galera.